como um Senhor que ama os seus discípulos, ele testa a fé dos seus discípulos, ele prova. Ele realmente traz testes com o objetivo, que esse é o propósito aqui, com o objetivo de amadurecer a fé dos seus discípulos. Mais uma vez eu quero trazer você aos outros evangelhos. Se você ler Mateus 14, você vai perceber que Jesus estava, lá Mateus registra isso, que Jesus estava insistindo com os seus discípulos que eles fossem. Ele havia insistido com os seus discípulos que eles fossem embora, porque Jesus iria para o monte. Aqui João registra apenas que simplesmente Jesus se retirou para o monte. E os discípulos, chegando à noite, tiveram que tomar uma decisão. Vamos fazer o quê? Vamos embora. Mas o que está sendo revelado aqui é que toda essa situação, toda essa circunstância, ela não foi por acaso. Aqui foi o Senhor Jesus, como o Senhor de toda a criação, ele trazendo as adversidades do mar, as incertezas, ele usou aqui o mar como um instrumento. O mar onde se você coloca de pé, você afunda. Se você entra numa embarcação, e obviamente tendo em mente aqui uma embarcação de pequeno porte, que esse era o caso, você não tem controle, você não tem total controle. Você não dita exatamente para onde você deve ir. Você precisa de vários fatores para que eles concorram e que eles te ajudem para que você chegue no lugar onde você vai. Então, toda essa situação é de o Senhor Jesus trazendo seus discípulos para um teste. O verso 17, ele alimenta isso quando ele diz assim: já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Ou seja, a impressão que dá é que Jesus estava realmente esperando o exato momento em que ele iria se encontrar com seus discípulos. Não foi uma surpresa. Não foi de repente Jesus olhou para o relógio e disse: está na hora, eu tenho que me encontrar com meus discípulos. Não. É que exatamente quando as ondas e vagas estavam batendo, varrendo o barco, quando o mar estava agitado, quando eles estavam já na escuridão completa da noite, quando eles estavam no meio do caminho, não tinha mais como tomar uma decisão de voltar, era para enfrentar a tempestade, Jesus aparece. Jesus aparece. Essa situação, ela é muito semelhante a muitas e muitas circunstâncias que acontecem em nossa vida, das quais nós não conseguimos ter controle. As quais nós não conseguimos ter controle. Há muitas e muitas situações. Eu não sei quais são as situações de vocês. Eu sei das minhas, que eu não tenho controle. E aí Jesus está dizendo: o que fazer? O que fazer quando a circunstância é essa? Lembra de João como ele está olhando para os discípulos, a reação deles. Jesus está trazendo esse teste para eles. E o foco da câmera neles, a reação deles. Qual é a reação dos discípulos? Qual tem sido a reação dos discípulos a essa situação que Jesus está trazendo? Situação em que nós não temos controle, que nós não vemos como vai terminar, exatamente como um mar. O mar em outros lugares na Bíblia, não aqui. Aqui é o mar porque é mar mesmo. Mas o mar é um lugar de incerteza. Mas em outros lugares na Bíblia, você pode, por exemplo, Isaías 14. Isaías 14 diz que as nações elas iriam se perturbar como um mar agitado. Iria causar grande confusão em Israel. Porque, de fato, o mar, ele representa essa instabilidade, essa circunstância de que você não tem controle completamente. Você está dentro de uma incerteza, você não sabe o que vem. Então, os discípulos e nós, quando estamos em circunstâncias assim, que somos colocados pelo Senhor Jesus Cristo, a reação, o ensino aqui é claro.
é de que essas circunstâncias elas são colocadas em nossa vida não para abalar a nossa fé. Não é para abalar a nossa fé, mas é pelo contrário. Quando nós enfrentamos dias difíceis na vida, que nós não temos controle, que nós pensamos exatamente assim: eu não tenho mais controle de nada. Até eu posso pensar em simplesmente acabar com a vida, ou fugir da vida, não quero fazer, não sei nem o que fazer mais da vida, porque não tem mais controle da situação. O objetivo de quando nós estamos em situações assim, de quando Cristo ele permite que um mar na nossa vida seja de fato agitado com ondas e vagas, é para fazer exatamente o contrário da nossa reação. Exatamente o contrário. É de fazer com que nós confiemos que toda e qualquer circunstância, inclusive aquelas que não estão no nosso script, não estão no nosso projeto, toda e qualquer situação, elas nos vêm pelas mãos do Senhor Jesus Cristo e com um propósito. E com um propósito. Não tem nenhuma circunstância na nossa vida que não seja pelas mãos do Senhor Jesus Cristo e que não tenha um propósito. Não tem. Não existe. Pode riscar isso da lista, porque não existe. Toda e qualquer circunstância que acontece na nossa vida, inclusive as piores, com as quais nós não conseguimos lidar, Jesus está conduzindo e está nos colocando nela. É isso que nós devemos entender.